E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje a gente vai ver como utilizar dois plugins do Strap que vai servir para a gente customizar ainda mais aquele nosso painel e ficar melhor para o desenvolvedor e para o editor que vai utilizar aquele painel ter uma melhor usabilidade, tá? Então bora lá. Beleza, então rapaziada, para a gente começar eu vou instalar aqui o plugin do CK Editor, que é esse primeiro aqui, que ele tem suporte ao Strap 5, que é o que a gente já está utilizando, e vou instalar ele no meu projeto, tá? Então eu vou rodar esse daqui lá no meu painel, para que de roda ele, colocar aqui, aí ele vai fazer o download. Aqui a gente utilizou o Yarn, mas poderia ser o NPM, PNPM, tanto faz. Aí esperar que ele instalar. Bom, instalamos aqui o plugin. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos rodar a aplicação normalmente. Vou rodar aqui de novo. Acho que vai pedir o login. Aí. Abrir aqui o painel. Boa. Bom, depois que a gente instala lá o nosso CK Editor, basicamente o que a gente precisa fazer para já utilizar ele é, deixa eu ver aqui, criar novo registro. Ó, esse daqui é o campo padrão do Strap, ou seja, ele não tem muitas tipos de edições, e também ele mostra um markdown, ele não mostra como se fosse a edição em si, tipo um título, e aí vai. Então a gente vai fazer isso, vai dar a possibilidade de ter mais edições de texto. Eu vou vir aqui no criador de conteúdo, vou em produtos, aí nesse description não tem como a gente editar, porém tem como a gente adicionar um novo. Ele não está aqui, certo? Porém, ele vai ficar aqui, ó, em custom, porque ele é um campo customizado. Ele não é um campo normal do Strap. Vou adicionar ele aqui, colocar description e o preset dele eu vou colocar HTML. Por que HTML? Porque na hora que a gente for mandar esse texto para ser utilizado no front-end, a, a parte do HTML fica mais fácil dele ler no front-end do que o Markdown. Para utilizar o Markdown, a gente ia precisar prever esse Markdown, editar e tal. Já com o HTML, ele já te entrega um HTML puro, ou seja, se for um título, ele vai retornar um H1 lá no front-end, então vai ficar bem mais fácil de utilizar, tá? Vou salvar, já existe. Eu vou, para melhorar, vou apagar esse campo description, vou adicionar um novo, custom description e salvar. Bora lá, salvar. Vou aqui em produtos, content manager, produtos. Quando eu for criar um novo, ó, prestem atenção como aqui já ficou. Ele já te entrega muita coisa. Ou seja, se eu quiser colocar um título, basta eu selecionar aqui. Tem como eu ver também em tela cheia. Deixa eu só achar aqui onde é que eu vejo isso. Aqui, em tela cheia. Ou seja, para quem edita código e redige texto, isso dá uma facilidade enorme. Então eu posso colocar várias coisas aqui, imagens, vídeos, links, listas ordenadas, coisas que por padrão no Strap ele não te dá toda essa autonomia. Então por isso que a gente utiliza o CK Editor, tá? Então galera, essa parte aqui foi, então a gente conseguiu adicionar o plugin do CK Editor.
Agora a gente vai adicionar um novo plugin, que vai ser o do GraphQL, tá? Deixa eu vir aqui em plugins, GraphQL, tá? E o que que esse plugin faz? Na real, eu vou vir por aqui, ó, pela própria documentação do Stripe, que por padrão ele já te dá um passo a passo de como tu utilizar o GraphQL. Cadê? Só achar ele aqui. Ó, GraphQL API. Primeira coisa, a gente vai adicionar ele no nosso projeto. Vou até criar um. Opa. Deixa eu criar um. Vou instalar ele aqui na minha máquina, tá? Aí terminando, a gente volta. Beleza, galera. Instalei aqui o meu plugin do GraphQL. Fiquem tranquilos que eu vou explicar o que é o GraphQL, para que ele serve de maneira mais tranquila. Vou rodar aqui minha aplicação. Run Develop. Show. Vou acessar ela aqui. Entrei. Para a gente saber se os nossos plugins estão sendo adicionados, a gente vem em configurações, extensões e ó, eles têm que aparecer aqui. Por padrão vem um Stripe Cloud e o funções e permissões, que é Stripe Permissions. São dois plugins próprios dele e o nosso foi que a gente adicionou no caso, foi o GraphQL o CK Editor 5, tá? Então, para a gente começar a utilizar o GraphQL, a gente vai rodar o seguinte: localhost 1337 e barra GraphQL. Quando eu acessar aqui, ele vai me dar essa tela bem aqui, que é o que? Aqui é um sandbox, uma caixa de areia onde a gente pode testar o que a gente quiser. E o que é o GraphQL? O GraphQL é uma alternativa ao REST, ao REST API, ou seja, em vez de a gente utilizar aquela chamada comum de uma API, a gente aqui utiliza uma chamada GraphQL. E como é que funciona? No REST, se a gente for bater na rota de produtos, eu vou retornar todos os dados que vêm do meu produto. Já com o GraphQL, não. Com o GraphQL, ele te dá uma autonomia maior, porque tu pode trazer somente o que tu precisa para determinada coisa. Eu tenho uma rota que eu quero trazer só o nome e o valor do produto. Ou seja, no GraphQL, eu iria passar somente um name e um price. A sintaxe dele é basicamente isso. Vocês vão ver que utilizando se torna ainda mais fácil, tá? E fica bem mais fácil de consumir esses dados no front-end. Depois eu vou trazer uma parte só com o front-end em si, com Next. Então vocês vão ver que é muito simples de trazer esses dados para o front-end. Então bora lá. Eu vou aqui no meu Apollo 7, eu quero trazer os produtos. Então, primeira coisa que eu faço, eu abro chaves, é uma convenção. Eu posso passar isso bem aqui e dar um nome para essa chamada. Eu vou chamar ela de products, tá? E também vou fazer o seguinte, vou colocar aqui products. E dentro de products, podem ver que ele já me traz tudo que eu preciso ou que eu quero. Ou seja, name, price e também eu quero um ID, document ID. Vou rodar aqui, ó, deu erro de forbidden. Vocês se lembram que na primeira aula a gente liberou acesso para algumas rotas? A gente vai fazer isso novamente. Ó, acessei aqui de novo no painel, vou vir em configurações, vou vir aqui em cadê? Funções aqui. Vou vir em public, product, eu vou colocar find e find one, que aqui a gente habilita para ele fazer essas rotas. Se a gente quisesse criar uma rota de adicionar lá pelo GraphQL, a gente criaria com create, com delete, com update.
Depois eu vou trazer um vídeo somente de GraphQL para vocês entenderem como é que utiliza ele e nessa parte do Strap para facilitar ainda mais o conhecimento, tá? Salvei aqui no nosso portal, eu vou vir no Apollo e vou salvar. Ó, ele fez o quê? Ele retornou nada. Por quê? A gente não tem nenhum produto cadastrado no nosso painel, tá? Então eu vou criar um novo aqui só de teste. Colocar aqui café, dar uma descrição qualquer para ele, colocar aqui para ele criar um novo slug, colocar R$10, categoria. Não precisa. Imagem, colocar qualquer imagem aqui dele, salvei. Fiz o upload dessa imagem, vou publicar. Publicado, se eu vier aqui no meu Apollo e pedir para ele buscar os produtos, olha lá, ele trouxe o café, o valor, mais o ID dele. Se eu quiser a imagem, como é que eu faço? Eu coloco image, mas dentro de image ele retorna outras coisas. Ou seja, aqui a gente tem o URL e tem a alternative text. Vou salvar. Ó, ele já trouxe o nosso caminho para trazer as imagens. E isso dá uma autonomia muito grande, porque a gente pode ter várias queries aqui. Ó. Eu posso ter uma outra query. Opa. Na real, eu posso ter uma query de page, que na página eu vou trazer todos os meus produtos, também as categorias, aí o nome de cada categoria, o document ID dessa categoria e o slug dela. Então, não só isso, eu posso trazer os pedidos, os orders, aí os orders, o client name, o created at, e aí vai. Quando eu salvar, ou quando eu atualizar aqui, ele deu erro tipo forbidden, porém vocês já sabem o que é esse erro. É um erro de acesso que a gente soluciona vindo aqui em configurações Users and Permission Plugin, funções, habilitando cada rota que a gente for utilizar, ou seja, como eu utilizei category, vou habilitar o find, order, vou habilitar o find e salvar. Ó, quando eu vier aqui não vai dar mais erro, vai trazer todos os meus produtos, menos as categorias e o orders, porque a gente não tem, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, mas eu vou complementar mais num vídeo mais completo sobre Strap, GraphQL, para a gente mexer de fato nesse painel aqui, adicionando produto, removendo produto, atualizando, também buscando um produto por um ID específico, tá? Então a gente vai fazer tudo isso pelo GraphQL e depois a gente vai ver como consumir esses dados no front-end, tá? Então a aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e que nas próximas eu vou complementar ainda mais esse conhecimento para vocês serem desenvolvedores de fato de Strap. Então, vocês criarem painéis mais fáceis e com isso consumir APIs e também dar uma usabilidade melhor para quem vocês forem prestar serviço ou criar esse painel, tá? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse e valeu, galera, até o próximo.